Glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe hoje, que bom que você pôde vir. Você que está aqui presente na igreja e você que está nos vendo aí de casa, no celular, onde estiver, que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo invada esse lugar aí, que você está em nome de Jesus. Como esse cântico que nós vamos declarar agora, como os céus abertos, que o céu se abra em nome de Jesus sobre a sua vida, casa, família. E gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo invada esse lugar agora, em nome de Jesus, com sua presença, sua glória. E nós cremos que Ele está aqui. Aleluia. Espírito Santo, Tu és o mais importante aqui nesse dia, Pai. Nós pedimos, como um rio, flua, assim, sem encontrar barreiras, sem encontrar empecilho algum. Nós pedimos, Espírito Santo, flua entre nós, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor nesse dia. Pedimos que o Senhor conecte o nosso coração e pelo sangue de Jesus nós clamamos agora para que nosso espírito se conecte totalmente ao Teu Espírito, porque sabemos que o Senhor tem algo reservado para nós. Nós não estamos aqui para cumprir um rito religioso, mas nós estamos aqui para unir com os nossos irmãos em fé, sabendo que o Senhor está presente, porque nós invocamos a Tua palavra que diz: aonde estiverem dois ou mais reunidos ali em Teu nome, ali o Senhor estaria. Então nós declaramos nesse momento: estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. Por isso cremos que o Senhor pode operar sinais, milagres, prodígios e maravilhas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Maravilhas e sinais derramou por Teu Espírito sobre jovens e anciãos, no poder de Sua presença. Santo Espírito, como chuva vem e rompe em meu louvor ao cantar o Teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clama a Ti, Senhor. Quando clamo a Ti, Senhor Jesus. Sonhos e visões dos céus, quando estou em Tua presença, me revelas Teu amor. Contemplo Tua grandeza. Santo Espírito, como chuva vem e rompe em meu louvor ao cantar o Teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a Ti, Senhor. Quando clamo a Ti, Senhor Jesus. Quando clamo a Ti, Senhor Jesus. Quando clamo a Ti, Senhor. Consome
Santo, vem como um fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória, à tua glória. Água viva como um rio em mim, me inunda com tua graça. Céus abertos e caem sobre mim, me restaura em tua glória. Água viva como um rio em mim, me inunda por tua graça. Céus abertos caem sobre mim, me restaura com tua glória. Espírito Santo, vem como um fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo à tua glória. Espírito Santo, vem como um fogo que consome, me consome em tua presença. Deus, eu me rendo pra tua glória, pra tua glória. Água viva como um rio em mim, me inunda por tua graça. Céus abertos caem sobre mim, me restaura em tua glória. Queridos, então, nós estamos encerrando hoje a nossa série de ministrações sobre comunhão. Creio que nós não podemos mais alegar ignorância. O Senhor tem falado muito ao nosso coração sobre esse assunto e nós temos sido muito abençoados. Encerrando essa série não quer dizer que a comunhão acabou, pelo contrário, é aí que nós vamos começar a nos aperfeiçoar e ser melhores nesse aspecto de comunhão, relacionamento, tanto com Deus quanto com os nossos irmãos. Amém? Então, só uma retrospectiva bem rápida para a gente ganhar tempo. Nós já vimos que o sacrifício da comunhão é a base bíblica que nos coloca em um lugar sempre de fazer, abrir mão, sempre abrir os corações, sempre pagar um preço. Sempre pagar um preço para sacrificar em favor de termos comunhão uns com os outros, de termos comunhão com o Senhor. Descobrimos que a honrar as pessoas, honrar a Deus, é o princípio aonde caminhamos e nos unimos uns com os outros. Quando nós tratamos com respeito, com reverência, com amor, isso nos conecta às pessoas. Esse acaba sendo um princípio da comunhão. E o grande desafio da comunhão é suportar uns aos outros. Nós vimos isso domingo passado, aonde damos suporte, aonde suportamos e não somos os insuportáveis. Amém? Nós temos que nos preocupar em dar suporte e não ser insuportável. Porque algumas pessoas, infelizmente, são sempre aquelas que são instrumentos para promover a lixa na vida do outro, para promover aprovação na vida do outro. Porque lhe falta carinho, lhe falta amor, falta respeito, falta verdade, falta aparecer na visibilidade, falta credibilidade. Então essa pessoa sempre está sendo motivo e problemas
para as outras pessoas no relacionamento ter comunhão com elas. Acaba sempre sendo um grande desafio. E hoje nós vamos falar sobre perdidos da comunhão. Aqueles irmãos e irmãs, aquelas pessoas que estavam perdidas completamente no seu relacionamento primeiramente com Deus, depois no seu relacionamento com a igreja. Por que se perderam? O que aconteceu? Se gostavam, se faziam parte da família, se tiveram a sua experiência, como tudo isso aconteceu e por que isso aconteceu, e como nós podemos reverter isso para que esses filhos e filhas voltem para a comunhão com o Senhor. Amém? O texto base que eu vou ler, depois nós vamos orar por essa palavra, está em Lucas capítulo 19, versículo 10. Eu queria que você lesse comigo esse texto, já que está aí no telão, e nós pudéssemos ler todos juntos, para que, é um texto que você já deve ter decorado, mas para que possamos declarar isso em alta voz. Vamos lá? 1, 2, 3. Pois... Ótimo. Só as mulheres agora, vamos ouvir? E os homens? Vamos lá, homens. Agora é para valer, hein? Ó. Isso mesmo. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual é o propósito de Jesus ter vindo? Buscar e salvar quem? Uma classe especial, os que estavam perdidos. E ele se tornou, e ele é o caminho. Ele nos deixou como segurança, e ele nos deixou como, deu acesso para ser encontrado. E é nisso que nós vamos ouvir a palavra de Deus essa manhã. Então feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, lemos aqui uma porção da sua palavra, que é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, ela é sabedoria, direção. A sua palavra escrita nos instrui, nos exorta, a sua palavra revela o seu amor, o seu cuidado, a sua palavra testifica as nossas falhas para que possamos consertá-las, a tua palavra mostra quem somos no Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós acreditamos, cremos, colocamos fé nessa palavra nessa hora e pedimos que o teu Espírito Santo venha ministrar os nossos corações e nos ensinar toda a verdade que precisamos. Dá-nos olhos para ver, Senhor, ouvidos espirituais para ouvir e um coração inclinado para te obedecer. Falando o Senhor conosco por intermédio da sua palavra escrita, nos comprometemos em sair daqui para vivê-la, nos comprometemos em sair daqui para praticá-la na íntegra, assim como o seu Espírito nos capacita e nos conduz. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Então, a finalidade de Jesus se manifestar foi vir à terra para buscar, salvar e buscar aqueles que estavam perdidos. Todos estavam perdidos até a manifestação de Jesus Cristo. Então o propósito dele foi declarar: eu vim buscar vocês porque vocês estão perdidos. E eu quero encontrá-los. Eu quero trazer para perto, eu quero juntá-los, eu quero conectá-los. E se estão perdidos, é porque estão fora da comunhão. Quando ele define que nós estamos perdidos, é porque nós estamos perdidos do relacionamento, da amizade, nós estávamos perdidos do contato com ele. E ele, na pessoa maravilhosa de Cristo, tem um ato poderoso para restaurar isso que estava perdido, vindo à terra, se entregando por mim e por você, e agora nós podemos não mais ficar perdidos, amém? Então vamos lá, Lucas 15, o escritor, óbvio que todos sabem, Lucas, ele define esse capítulo como o capítulo do encontro, ou o capítulo dos perdidos. Em Lucas capítulo 15, vai falar de 3 perdidos.
E vai Cristo ali trazer lições lindas e poderosas, e cada uma delas é muito profundo, é muito extenso, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, para ficarmos dentro do tempo. Mas cada uma delas tem uma lição poderosa, de um estágio, de um tempo de vida, que nós estávamos passando, ou que estamos passando. Isso é muito importante. Você não fica perdido o tempo todo. Você, quando vai para lugares novos, você quando vai para lugares que você não conhecia, você corre o risco de se perder. Quando você tem que tomar decisões na sua vida, que você não tem total segurança, que não tomou essa decisão outras vezes na sua vida, você corre o risco de se perder nessa decisão, tomando decisões erradas e sofrendo consequências em relação a ela. Então, todas as vezes que você tem que lidar com algo novo, você também corre o risco de se perder. Você também corre o risco de ter que precisar ser encontrado. E eu e você temos a nossa vida constantemente sendo renovada por novidades. Amém ou não, meus irmãos? São fases da vida, são momentos da vida, são momentos que nós somos jovens, adolescentes, a gente fica meio perdido quando é adolescente, depois fica meio perdido quando casa, depois fica meio perdido quando tem filhos, depois fica meio perdido em diversos novos trabalhos que temos que fazer, depois ficamos meio perdidos quando estamos na igreja, ficamos meio perdidos no meio da família. Nossa vida total é uma loucura de perdição, e nós nos perdemos constantemente. Mas a beleza disso é que não permanecemos perdidos. Aos poucos vamos nos encontrando em cada fase dessa vida. E no nosso relacionamento com Deus, corremos o risco de, em alguns momentos, nos perder. E então vem a palavra, e então vem o Espírito, e então vem os irmãos, a igreja, os homens e mulheres usados por Deus, para serem instrumentos para trazer a mim e a você de volta para o centro da vontade de Deus. Amém? O profeta e o profético têm essa finalidade. O povo desviava-se do propósito, ficava perdido, o profeta vinha e trazia uma palavra e colocava o povo de volta ao caminho. Então o espírito profético e o profeta se manifesta para trazer de volta ao caminho correto. Então, nós vemos que isso é passivo, é possível de acontecer, por isso que Cristo fala tanto sobre os perdidos, e Ele se manifesta como seu objetivo encontrar e salvá-los. Começamos Lucas 15 com essa definição: todos os publicanos e os pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Publicanos, pecadores e mais os fariseus e os mestres da lei, e os religiosos. Então, 3 grupos de pessoas estavam sentados ali para ouvir Jesus em seus ensinos. Mestres da lei o criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Logo de cara, Jesus é criticado por ter comunhão com pecadores. Ele havia deixado claro, mas eles não tinham entendido que o propósito dele era buscar e salvar o que estava perdido. E Jesus não fez isso por mensagem, por e-mail. Ele precisava estar com os perdidos, ele precisava encontrá-los, ele precisava estar acessível, porque nós já vimos aqui em toda a ministração sobre comunhão, o quanto a nossa presença influencia pessoas, o quanto nós somos ativos em transformar a vida uns dos outros, quando estamos nos relacionando uns com os outros. Jesus não queria mandar mensagem, e-mail, WhatsApp, SMS. Jesus queria mudar a vida dos pecadores com a presença dEle, com o exemplo dEle, com a ação dEle direta em relacionamento, porque Ele veio restaurar os relacionamentos e a comunhão. Amém, meus irmãos? Só que isso era mal visto pelos religiosos, e eles não entendiam como que Jesus podia ter comunhão, porque Ele come com eles. Nós sabemos que o sentido de comunhão, e eu já expliquei lá na primeira mensagem sobre o sacrifício da comunhão, que o sentido da comunhão era fazer o sacrifício para Deus, e depois o que sobrava da oferta de sacrifício era colocado numa mesa para quem sacrificou, o sacerdote e os outros comerem daquele sacrifício que sobrou. Então, desde o princípio, sentar-se à mesa é um princípio de comunhão. Então os religiosos não entendiam como Cristo tinha comunhão com pecadores. E eu quero te perguntar: existe algum pecador aqui? Sim ou não?
Sim. E Jesus senta e está no meio de nós? Ele não mudou. Mesmo sendo nós ainda pecadores, Cristo está conosco e tem comunhão conosco. Amém, meus irmãos? Isso nunca foi um empecilho para Cristo, isso causa um impacto para a religião, mas para Cristo nunca foi problema. E aí ele fala, já que vocês estão criticando a minha comunhão com pecadores ou com essas pessoas, ele começa a ensinar o propósito real que ele estava na terra através de 3 parábolas. E a primeira que eu coloquei aqui não está na ordem, não, está na ordem do livro de Lucas, e eu vou mostrar para vocês. Versículo 3 e 4 em seguida, diz assim: então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Eu lhes digo que da mesma forma, versículo 7, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Jesus está falando, tem 3 tipos de pessoa me ouvindo, então 3 tipos de conexões eu preciso fazer aqui, e preciso mostrar que esses 3 tipos de pessoas estão cada uma em um estágio da sua vida, e cada uma está perdida à sua maneira. E eu quero encontrar cada uma na sua perdição, à sua maneira. E ele começa falando diretamente literalmente com as ovelhas, usando o exemplo dos pecadores. Quem estava lá ouvindo ele? Publicanos, pecadores e religiosos, amém? Então ele começa falando justamente com os pecadores. Olha, 99 justos que não precisam arrepender-se, ficará sempre guardado e protegido por mim, lógico, é o próprio Cristo dizendo, pelo pastor, e eu vou ao encontro daquela ovelha que se perdeu, porque ela tem um certo e poderoso valor. Ela tem uma característica muito importante. A ovelha já conhecia o seu pastor. A ovelha já conhecia o rebanho, já conhecia os irmãos. A ovelha já conhecia o seu lugar. Mas ela se perdeu no processo e no caminho da pastagem. E ela tem 3 características. Primeira, a ovelha tem consciência de que está perdida. Quantas vezes nós passamos por isso em nossa vida? Eu sei que eu estou perdido. Nossa, estou sentindo que eu estou perdido. Eu tenho convicção que eu estou perdido. Eu preciso me encontrar em alguma área, ou preciso me encontrar no meu relacionamento com Deus ou com a minha igreja. Eu estou perdido em relação ao papel que eu estou desempenhando como pai, ao papel como mãe, como amigo. Eu estou perdido no que eu estou fazendo, preciso de ajuda. A ovelha estava perdida, ela tinha essa consciência. Só que ela tinha um problema, ela não sabia o caminho de volta. Então não adiantava ela saber que estava perdida, porque ela não sabia como voltar para onde o rebanho tinha ido. Ela não tinha como se auto-encontrar. Vocês entendem isso, meus irmãos? Ela não pode ser levada por qualquer um, pois conhece o seu dono e a sua casa. Ela não aceitaria ser levada por qualquer um, porque ela sabia muito bem e se identifica perfeitamente com quem é seu pastor. Você já viu diversas ilustrações sobre ovelha, eu não vou falar muito nisso aqui, mas eu quero que você guarde bem essas características. Ela tem consciência, ela não sabe o caminho de volta, e ela não aceita ou não se encaixa em outro lugar que não seja o rebanho dela. E Jesus falou para esse tipo de pessoa, para esse tipo de momento na tua vida, fique tranquilo, eu como bom pastor, eu vou ao teu encontro. Você se perdeu, eu não estou aqui para condenar ou julgar, porque você se perdeu no caminho. Cristo está falando, eu sou o bom pastor, então eu vou ao teu encontro. E se eu não for ao teu encontro, não tem como você voltar para casa. Então Cristo está falando, olha, eu vou ao teu encontro, porque eu te amo, porque você é valiosa, porque você é uma pessoa preciosa, porque eu dei a vida por você. Você se perdeu.
Mas você tem um lugar na família, você tem um lugar no rebanho. E você sabe que está perdido. E a palavra de Deus, e um amigo, a igreja, o seu pastor, é um instrumento de Deus para falar para você: olha, o caminho de volta é por aqui. Venha com humildade. Você já procurou os seus outros rebanhos e não se encontra lá, não faz parte de você. O seu lugar é com a gente, o seu lugar é na família, o seu lugar é aqui com o reino. Essa ovelha perdida deve ser buscada, deve ser encontrada. Mas Jesus não fala só da ovelha perdida, Ele continua falando sobre o seu propósito de encontrar os perdidos, mas Ele usa outra parábola agora. Ele usa outra parábola agora, para dar a ilustração e para falar com outro público, os publicanos que mexiam com dinheiro. Publicano é funcionário público na época, cobrador de impostos, organizador, trabalhava no governo e tal. Ele usa outra ilustração para que eles entendessem o valor deles também. Ele diz, Lucas 15, versículo 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Falou de ovelha, os publicanos não se encaixaram. Falou, não, nós não somos pastores de ovelha, esse cargo é muito baixo, esse cargo é muito sem graça. Aí Jesus fala, então vamos falar de dinheiro, para você entender qual é o valor. Dizendo, quem pede dracma, você sabe, é uma parte de um denário. Denário era um salário de um dia todo. Dracma tinha 3,6 gramas de uma moedinha de prata. Não era muito valiosa, não era muito preciosa, mas era um recurso. Mas era um recurso valioso, importante, embora seja pequeno. E Jesus fala, quem perdendo uma moedinha dessa, não vai fazer algum sacrifício, não vai mover-se de algum modo para tentar encontrá-la. E aqui nós precisamos nos colocar como aquela fase da nossa vida que nós somos dracmas. Tem a fase que nós somos ovelhas, que estamos perdidos, mas temos consciência que estamos perdidos. Esqueci de colocar a conclusão. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mais uma vez falando de como tem alegria no céu quando um perdido é encontrado. A característica da dracma, diferente da ovelha, Jesus agora está usando outro exemplo. Ela não tem consciência de que está perdida. Esse era eu e você, quando estávamos sem Jesus. Eu não sei você, mas eu não tinha noção que eu estava fazendo tudo completamente errado. Fazia sentido para mim o que eu estava fazendo e era bom de alguma forma. Eu não sabia que eu era um pecador. Eu não sabia que eu estava destituído da glória de Deus. Eu não sabia que eu estava condenado ao inferno. Eu não sabia dessas coisas pela minha ignorância. Eu estava completamente perdido da comunhão com Deus, completamente perdido da comunhão com o reino, mas por não ser cristão, por não ter essa revelação, eu não sabia que estava perdido. Eu não tinha consciência disso. É aquele exercício que eu já dei algumas vezes, o que você sabe que não sabe, é uma porção. Agora o que você não sabe que não sabe, é infinitamente maior. O que você nem sabe que não sabe. Amém? Você já deve ter feito esse exercício em algum momento. Mas é para mostrar que quem não experimentou, quem não viveu, quem não tocou, quem não ouviu, quem não foi tocado, está numa fase de inconsciência do seu pecado, inconsciência do seu erro, inconsciência da sua vida distante de Deus. E a esses também existe a função dos responsáveis, a função dos donos, entre aspas,
A moeda não vai não vai voltar para casa, ou para o bolso, ou para a carteira sozinha. A moeda vai ser usada. Quem a possuí-la? Então nós éramos valiosos para Satanás, porque ele era o nosso dono, e nós não sabíamos. Mas nós mesmos nem valorizávamos quem nós éramos. Éramos uma dracma, uma moedinha perdida. Mas mesmo assim, Cristo nos encontra e nos traz de volta a sua posse. E aí nós chamamos Ele de Senhor, aí nós chamamos Ele de dono, nós chamamos Ele de Rei. Ele é dono de nós, Ele manda em nós, Ele governa sobre nós, Ele faz tudo em nós, amém, meus irmãos? Esse é o processo maravilhoso da conversão. É ter menos de nós mesmos e mais do nosso dono, o Senhor de nossas vidas, nosso Jesus Cristo. Essa fase é a fase que nós estávamos na inconsciência, mas estávamos perdidos, sem saber que estávamos perdidos. A dracma é aquela fase que você nem sabe o que está acontecendo. Parece eu em relação às vacinas. É tanta gente falando tanta coisa, que eu não sei a verdade sobre vacina hoje em dia. Eu vi um meme maravilhoso. O cara comprou 2 braços de manequim e colocou do lado e falou: olha, eu indo me vacinar com a vacina chinesa. Para mim não tem sentido, eu não sou cientista, não sei de nada. Não sei se a da China é melhor, não sei se a de Oxford é melhor, eu não sei nada, eu estou completamente perdido. E mesmo que alguém que eu confie fale, sempre eu vou ficar com uma pulga atrás da orelha. São tantos bilhões, são tanto dinheiro envolvido, é tanta política misturada, que é difícil tirar a verdade de tudo isso. E se a pessoa diz, eu tenho certeza, eu tenho segurança, essa pessoa é a mais ignorante de todas. Quanto mais certeza e mais convicção, menos nós sabemos de algum assunto. Então a dracma é aquele momento que a gente está perdido e nem sabe que está perdido, não temos noção do que está acontecendo. É droga, é bebida, é pecado, é falha, é traição, é adultério, é mentira. E para nós isso está tudo normal. Nós não temos ideia do que nós estamos causando, dos problemas e do nosso caminho direto ao inferno. Esse é o perdido dracma. E por último, ele pode ser levado para qualquer lugar e qualquer um. A ovelha, ela estava perdida do rebanho, mas ela não aceita, ela não se encaixa no outro rebanho. Mas a dracma não, é quem pegar é dele. O diabo te pegou, você é dele. Aí você faz tudo, e bate, roda, e pá. Aí Jesus pegou você, agora você é dele, amém, meus irmãos? Então Jesus está dizendo, existe uma quantidade de dracmas enormes agora, sendo levados para o inferno, sem saber o que está acontecendo na vida deles. Falta luz, falta clareza, falta verdade, falta entendimento da verdade. Falta conhecer Jesus Cristo em sua vida. Então, a ovelha não pode ser encontrada sozinha. Jesus Cristo vai buscar. A dracma não pode ser encontrada sozinha. A mulher, no caso, teve que procurar. Nós temos que procurar, pagar um preço, fazer sacrifícios, ir atrás, cumprir o nosso propósito, assim como Cristo cumpriu dele, ao vir atrás de cada um de nós. Agora, continuando ainda no finalzinho do capítulo 15, Jesus vai falar a última parábola sobre perdido, e ele vai falar a parábola mais famosa de todas, Lucas 15, do 11 ao 12. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Essa parábola vai dizer que o filho escolheu tomar uma decisão e sair da sua casa,
E o filho se perdeu nessa decisão e nessa escolha. E no final você lembra que o pai vai declarar essa sentença dizendo: ele estava perdido, ele estava morto e voltou para casa. Então Jesus usa essa parábola para falar para os fariseus e para os religiosos. Então ele falou com os pecadores, ele falou com os publicanos que cuidavam da grana através da dracma, e agora ele quer falar com os religiosos: olha, vocês é muito diferente dos outros dois casos. E quando ele usa a parábola do filho pródigo, ele deixa claro que ele tem consciência de que está perdido. O filho, que é filho, que já experimentou, já viveu na presença do Senhor, já fez parte da comunhão, já foi lavado, remido, batizado, curado, tem testemunho, viveu um milagre. O filho sabe o que é e o valor do reino de Deus, da casa de Deus, da igreja de Deus, do poder de Deus e da comunhão com Deus. Mas mesmo assim, escolhe ir embora. Uma decisão completamente do filho. O pai respeita, o pai permite, e o filho, no meio dessa empreitada, dessa jornada pessoal, descobre que tomou uma decisão errada e encontra-se completamente perdido na vida. Em pobreza, miséria, muito sofrimento, escassez e necessidades. A diferença é que esse filho sabe o caminho de volta, diferente da ovelha e da dracma. A casa não mudou, a casa está no mesmo lugar. O pai está lá no mesmo lugar. Mas a palavra de Deus deixa clara que o pai não vai buscar o filho. O irmão mais velho não vai buscar o filho e encontrar. Por quê? Porque filhos pródigos sabem o caminho da casa. Filhos pródigos que abandonaram o lar, que abandonaram a presença, que abandonaram a comunhão, sabem muito bem aonde está tudo isso. E se às vezes nós formos forçar esse encontro, formos forçar essa pessoa, ela pode esboçar uma volta, mas por pressão, mas ela ainda não chegou no fundo do poço, ela não tomou a decisão completa. Então para esses, Jesus falou: esses eu espero eles na minha casa, esses eu espero voltar. Religiosos, Jesus está falando, preste atenção. Nos outros dois casos, eu fui ao encontro. Nesse, eu fico esperando. E eu ficar esperando não significa que eu te amo menos. E eu ficar esperando não significa que você não tem valor para mim. Eu ficar te esperando não significa que eu te esqueci. Significa que você é completamente livre para não fazer da minha casa o seu lar. E você terá que lidar com todas as consequências dessa decisão e de viver perdido. Ele só pode voltar para casa se for por conta própria. A palavra vai a essas pessoas, a palavra vai até você de qualquer modo. Deus fará, como eu falei, de tudo para que você volte. Mas quando a pessoa está em um estágio de rebeldia, está num estágio de sei lá, de querer viver algo diferente daquilo que ele tinha no seu
no centro da vontade de Deus, quando essa pessoa está nesse estágio, ela precisa cair na consciência que ela estava vivendo dentro de um mar de ilusão. Essa semana, no curso que eu estou fazendo, eu aprendi um dado muito interessante. A professora disse assim: a nossa mente cria em média 70 mil pensamentos por dia. E tem-se uma base que desses 70 mil pensamentos por dia, 80% desses pensamentos são lixo. 20% dos pensamentos tem algum valor, tem algum propósito, gera algum insight, gera algo de ação dentro da tua vida. Porque nós somos muito mais inconscientes ou subconscientes do que conscientes. Não vou falar disso aqui e tal, mas o que eu quero dizer? Que de cada 10 pensamentos que você tem, 8 são pensamentos lixo, fazem mal, é errado, é mirabolante, é criatividade, é coisa que sai do raciocínio real e lógico. Só que quando nós passamos a viver nesse lugar, no nosso próprio pensamento, nós passamos a pautar a nossa vida em uma mentira, em uma grande ilusão e enganação. Por isso, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos ter grandes pensamentos. Acho que pegar o meu dinheiro com meu pai, pegar a herança, gastar, torrar, investir em algo, é a melhor coisa. Eu tive essa ideia, foi um bom pensamento. E você vai descobrir pelo resultado e pela prática, que foi muito ruim. Só que você vai precisar voltar. Então aqueles que vivem em ilusão, em pensamentos, aquele que vive no turbilhão da sua mente, sofrem, choram, não criam, não progridem, não prosperam, não são felizes, porque a nossa própria mente nos produz o mal que não desejamos e não queremos. Se nós tomamos essas decisões baseadas simplesmente naquilo que achamos que é certo, aquilo que pensamos, aquilo que queremos e desejamos, tomamos muitas decisões que nos fazem perdidos na vida, meus irmãos. E para esses, ele precisa decidir voltar, porque sabe como voltar. E quando esses voltam, quando eles, vou dar um exemplo para clarificar. Quando o filho pródigo está lá, sofrendo necessidade, ele está lembrando da casa do pai. Tem alguns que, em algum estágio, culpam o pai. A comunhão foi rompida por a própria pessoa, ela decidiu ir, e quando ela está lá fora, infelizmente, sofrendo, quem é culpado? A igreja, o líder, o pai e a mãe, os amigos. Ela não cai na sua razão, até que chegue num estágio de lembrar da casa, lembrando que a casa era melhor. Lembrando que a família era melhor. Lembrando que a esposa, o marido, os amigos, os irmãos, os parentes eram o melhor lugar para estar. Custava muito pouco, era muito prazeroso, era um lugar muito seguro. E a beleza disso é que o pai não esquece, a ponto de o pai ir correndo. E nós já falamos, a cena nunca sai da minha cabeça como um filme. O pai erguendo a saia, algo vergonhoso naquela época, para poder correr e encontrar com o filho que amava e que nunca deixou de amar. Nos 3 casos,
Cristo está dizendo: eu nunca deixarei de amar nenhum perdido, mas a minha ação em relação a eles será completamente diferente uns dos outros. Às vezes, vou falar aqui para a câmera, às vezes você está achando que é culpa da igreja porque não foi te encontrar, não foi te buscar e nem ligou para você. A verdade é que você é um filho pródigo e você sabe o caminho. Você volta para a presença de Deus, volta para a presença do Pai, quando chegar a sua hora e quando chegar o momento certo de humildade no seu coração. Isso serve para todos nós também. Às vezes você está ouvindo o silêncio de Deus porque você está agindo como pródigo. Às vezes você fala: Deus me largou, me esqueceu. É porque estamos em uma fase de pródigos. Às vezes nós estamos em uma fase que nós precisamos se arrepender, nos humilharmos e voltarmos. E dali, depois que você voltou, então você vai começar um novo relacionamento com o seu pai, em humildade, com seus irmãos, em humildade, com a sua família, com a sua igreja, com Deus e tudo mais. Espero que tenha ficado claro que eu tive momentos na minha vida de dracma, que eu não sabia o que eu estava fazendo e eu estava totalmente perdido. Eu tive momentos na minha vida de ovelha, que eu sabia que estava perdido, mas não conseguia voltar e não sabia o caminho de volta para ou a presença de Deus, ou para algum lugar, o que for. Eu estava me sentindo completamente perdido na vida. E houve aqueles momentos na minha vida que eu tomei a decisão errada. E por isso me perdi. E em todas essas decisões, eu pude reencontrar o meu caminho no Senhor, com os meus amigos, com minha família, com a minha igreja. Em todos os momentos, eu precisei de graça e misericórdia. E hoje o Senhor está falando para mim e para você. Veio tanta turbulência, veio tanta dificuldade, que muitos estão se perdendo. Mas o Pai, para alguns, está indo encontrá-los. Para outros, Ele está procurando aonde esses perdidos estão. Em outros, Deus está somente com braços abertos, esperando: vem filho, vem filha. Deixa eu mudar a tua vida de novo, deixa eu restaurar a tua comunhão, deixa eu te encher do Espírito Santo, deixa eu prosperar a tua vida em várias áreas, deixa eu libertar você desse monte de pecado, deixa eu colocar um anel no teu dedo, deixa eu trocar suas roupas de pecado, deixa eu te revestir de poder. Basta que você venha. E eu pergunto para você que está aqui, você que está me assistindo: qual é o momento da sua vida hoje? Feche os teus olhos então, para podermos buscar o Espírito Santo e pedir a Ele revelação. Quero te chamar de volta, se você está perdido da comunhão, se a sua comunhão foi rompida, e você desconectou completamente, eu quero te chamar de volta. Eu estou indo ao teu encontro através desse vídeo, eu estou indo ao teu encontro através dessa mensagem, ou até mesmo nos grupos de relacionamentos, nas redes sociais que você faz parte, ou até mesmo nos encontrando no caminho. O Senhor está indo ao teu encontro. O Senhor está te aguardando encontrá-lo. Quem é você? Onde você está? Onde você se perdeu?
E não importa aonde você se perdeu, o Senhor te encontrou. Você foi achado. Você foi achada. Você não precisa mais viver como perdido ou perdida. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem uma família espiritual, você tem uma igreja, você tem amigos, você tem um trabalho, você tem preciosas experiências com Deus que não foi perdida. Você tem uma história, você tem um ministério, você tem uma marca que não foi perdida. Você tem uma linhagem, você tem um nome, você tem uma história que não foi perdida. Este momento não define quem você é completamente. Este momento não é eterno se você não quiser. Esse momento não será até o final da tua vida se você não quiser. Não saber o que fazer, não saber para onde ir, não saber como tomar decisões, não saber como voltar. Não precisa ser sempre assim. Você pode decidir hoje. Você pode decidir hoje voltar. Você pode decidir hoje ser achado ou ser achada. Em sua comunhão com Deus. Aonde foi que você perdeu sua comunhão com Deus? Aonde você se perdeu nesse relacionamento com Deus? Foi na religiosidade? Foi no pecado? Foi na ganância e na busca por dinheiro? Os publicanos se perderam porque amavam muito dinheiro. Os pecadores se perderam porque amavam muito o pecado. Os religiosos se perderam porque esqueceram do Deus que havia os comissionado e os chamado para ser íntimos e serem seus sacerdotes reais. A todos esses, Jesus está dando uma chance de se reencontrar e voltar para a comunhão. Volte para a comunhão. Volte para a comunhão. Você pode se colocar de pé? Se você conhece alguém perdido ou perdida, será que poderíamos orar por essas pessoas agora? Você não sabe, você não precisa julgar se a pessoa é uma ovelha perdida, se ela é uma dracma ou se ela é um filho pródigo. Isso não cabe a mim nem a você julgar. Nós temos que olhar para nós mesmos, quem nós somos, se nós somos dracmas, ovelhas ou filho pródigo. Isso nós podemos julgar a nós mesmos. E como nós não podemos julgar, eu quero pedir para que o Espírito Santo coloque no seu coração alguém, alguma pessoa, que nesse momento está perdida e precisa ser encontrada. Pode estar perdida nas drogas, nas doenças, na miséria, no medo, na angústia, na depressão, eu não sei. Pode estar perdida porque entristeceu-se com a igreja, com a casa de Deus, com a religião, eu não sei. Com seus olhos fechados, por favor. Eu queria que você orasse por alguém. Pode ser um filho, uma filha, pode ser um parente, um amigo, o pai, a mãe, pode ser alguém da igreja, que você tem sentido muita falta, sente que está perdido ou perdida. Enquanto o Elton ministra, nós vamos orar sobre isso.
ensina em amor. Ele é tão manso, fazendo a minha cuida dos parte. corações. Choriada lá da noite, vai. Quem é esse que vem nos abraçando? Vai, restaura o relacionamento, Quem é esse que vem restaura a comunhão, nos constrangendo com o olhar? restaura a intimidade, restaura o amor, traz de volta, incendeia esse coração outra vez, anima esse irmão e a